Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13. Irmãos, eu estou falando com os irmãos sobre o credo oficial da Assembleia de Deus e estou no capítulo de número 21 falando sobre a cura divina. Eu já falei com os irmãos sobre a origem da enfermidade, já falei para os irmãos sobre a cura divina, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Falei para os irmãos sobre a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais. E hoje, para terminar, eu vou falar um pouco sobre a unção com óleo, porque às vezes os irmãos têm dúvidas sobre o significado da unção com óleo, não é? Uma vez eu cheguei, um irmão, um presbítero me procurou e disse assim: Pastor Mário, eu estava em casa e toda a minha família enferma. Eu peguei o óleo de cozinha, botei perfume dentro, mexi, apresentei a Deus e orei pela minha família e Deus curou todo mundo. E ele me pediu para eu explicar para ele o que aconteceu. E eu vou explicar para você, antes de fazer menção à Bíblia Sagrada, ao texto que nós lemos hoje, eu quero falar para os irmãos que a unção com óleo é uma doutrina do Novo Testamento. É uma doutrina, é algo que é ensinado e incentivado como prática de fé. Na verdade, quem cura não é o óleo. Né? O óleo não tem poder para curar. É uma atitude de fé. Né? Lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, a unção com óleo, irmãos, a unção com óleo sobre os enfermos era um ritual comum de acontecer no Novo Testamento. Os discípulos do Senhor, para os irmãos terem ideia, eles usavam unção com óleo desde os dias que Jesus estava na terra. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia ao Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 13. É onde fala, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo de número 13. Jesus em Nazaré diz assim, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, não é? Então a gente observa que os discípulos de Jesus Cristo, eles já tinham a prática de ungir com óleo como uma questão de fé, tá certo? É uma questão de fé para que a pessoa seja curada. Nós precisamos crer que o nosso Deus cura. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é reforçar que a ênfase aqui não está no óleo, não está no azeite, né, irmãos? Mas na fé. Se você abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 15, lá está escrito assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Né? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você observa que no versículo 14 ele diz: se há alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aí o versículo 15 diz assim, o versículo 15 não diz, e o azeite vai curar. Não, ele diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ou seja, quem cura é Deus em conformidade com a nossa fé. O óleo, irmãos, é uma questão, é uma simbologia, tá certo? É uma simbologia, é uma prática da igreja, tá certo? É uma prática da igreja que é ministrada sobre os doentes. E essa prática, ela é exercida aos moldes do Novo Testamento. E somente deve ser praticado por aqueles que têm função de liderança na igreja, aqueles que são autorizados a fazer isso. Quem unge com óleo na igreja, quem tem autoridade para ungir com óleo, são os presbíteros
em diante, né? Os irmãos que foram consagrados ao santo ministério do presbitério. Sabe por quê, irmãos? Porque para ser presbítero da igreja tem uma questão de autoridade, né? Os presbíteros, para serem presbíteros, são homens que passam por um crivo que envolve a vida pessoal, a vida social e a vida espiritual. Por exemplo, para ser presbítero tem que ser batizado no Espírito Santo. Se não for, não tem condições de ser. Eu, particularmente, quando vou levar alguém ao presbitério, chamo o casal, pergunto à esposa, a senhora indica, recomenda o seu esposo para presbítero? Se a esposa disser que não, ele está acabado, não vai. Né? Já teve casos aqui da esposa falar assim: pastor, eu acho que o meu marido não está preparado para ser consagrado ao ministério. Por isso, isso e isso. E eu respeitei a vontade dela. Eu disse: olha, querido, dessa vez você não vai. Você vai orar, porque a Bíblia diz que o presbítero, né, tem que ser marido de uma só esposa, ter domínio sobre a casa, né, irmãos? Ter domínio sobre a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é quem estabelece. Então, esses homens de Deus que são consagrados recebem autoridade para ungir com óleo, tá certo? E a Bíblia Sagrada é clara: está alguém entre vós doente, chame os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, não são qualquer pessoas, né? Chama os presbíteros da igreja, para que eles orem, né, irmãos? Ungindo em nome do Senhor. Então a Bíblia é quem diz que os presbíteros é que têm autoridade para ungir. Então, entre nós, irmãos, essa é uma prática exclusiva dos presbíteros, evangelistas e pastores, não é? Mais ninguém. Uma vez eu cheguei numa tarde da bênção, aqui nessa igreja, logo quando eu assumi a igreja, tinha 2 obreiros que dirigiam a tarde da bênção, e eu cheguei aqui, tinha uma irmã com vidro de óleo ungindo o povo, e os obreiros em pé, os evangelistas em pé. E a irmã, a mulher ungindo as pessoas. Como pela uma autoridade danada desses obreiros, né? Tem alguma coisa errada, é para ser o contrário. É para a irmã estar lá intercedendo e os homens de Deus ungindo com óleo. Alguém não ensinou essa parte aí da história para eles. Então aprenda isso, irmãos. A nossa fé em Deus. Sabe por quê? Porque quem cura é Deus. Quem tem poder para curar é Deus. E tudo quanto nós fazemos, a Bíblia diz assim, ungindo com azeite em nome do Senhor. Sabe por que a unção é em nome do Senhor? Em nome de Jesus, seja curado. Porque se não for por ele, ninguém é curado. Não é? Então isso é interessante, porque recai do que eu falei há pouco tempo. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus pertence a Deus. E tem coisas que só Deus faz. Se Deus deixar para a gente fazer, a gente vai esquecer dele. Né? Infelizmente, a gente não vai mais fazer menção ao nome dele, porque a gente vai se achar autossuficiente demais. Aí Deus é algo exclusivo de Deus. Nós temos a autoridade concedida por Deus de chegar e expulsar a enfermidade. Você está expulso, sai desse corpo em nome de Jesus. Agora, se não for em nome de Jesus, não sai. Tá certo? Isso é bem interessante, irmãos. É assim, não vive uma vida de ilusão. Tem muita gente vivendo uma vida de ilusão. Tem muita gente que acha que nem precisa mais orar para as coisas acontecerem. Senhor, é só fechar os olhos e dizer, não é, de uma palavra mágica que as coisas funcionam. Não é bem assim. Precisa ter uma vida de intimidade com Deus para poder a nossa petição chegar à presença dele. Jesus não leva qualquer coisa à presença de Deus. Você sabia? Nem chega até Jesus qualquer coisa. Você viu aqui, irmão, a criancinha louvando a Deus? E ela louvando a Deus não dá uma coisa boa no coração, né? A gente não sente paz, não sente vontade de glorificar. Eu contei para vocês uma vez que eu fui numa vigília, quando era líder da mocidade. Eu fui para uma vigília uma vez, uma vigília que ainda hoje tem, da igreja de onde eu vim, e naquela vigília, uma vez você estava assistindo, Everton, mandou para mim o link. Naquela vigília, uma vez chegou um abençoado e começou a dizer, irmãos, eu tenho uma voz bonita, e quando eu falo, Jesus cura.
quando eu cuspo nas pessoas, as pessoas são curadas de qualquer enfermidade. Né? Meu suor, eu tiro aqui, jogo, pá, e a pessoa é curada. E vou cantar agora e vocês vão ver o que vai acontecer. Começou. Existe um nome tão forte, nome que é cheio de luz. E eu fui um que eu confesso que eu dobrei o joelho para orar. Porque 2 horas da madrugada é a hora do sono da vigília. Se não tiver unção, o povo dorme. Eu dobrei o joelho para orar. Eu não era naquela época mais jovem, mas eu confesso que eu dobrei o joelho que eu estava cochilando. O povo não veio que eu estava dormindo, eu dobrei o joelho e dei os 2 cochilos ajoelhados. Mas foi assim, quase que generalizada aquela atitude. Agora depois veio o velhinho, de mais de 90 anos, subiu a escada dos degraus da igreja ali, ninguém queria nem dar oportunidade a ele na vigília. Aí o velhinho disse assim: irmão, vou pagar um voto, vou cantar para a honra e glória do nome do Senhor. E começou a inventar o hino 15. Começou a botar uma letra dele. Ó, quão cego eu andei e perdido eu vaguei. Aí ele dizia: longe, longe do meu Salvador. Mas naquele momento, ele cantando naquela simplicidade, caiu uma glória de Deus tão grande, irmãos, que daqui a pouco a gente viu os profetas de Deus marchando pela igreja de novo, e o povo dando glória a Deus e aleluia, e as pessoas começavam a testemunhar de cura. E o velho de 91 anos desceu os degraus do altar da igreja pulando. Ó, Jesus faz comigo. Ele desceu pulando. Aí foi que o povo deu glória a Deus mesmo. Não é? Naquela idade dele. Porque Jesus, ele procura adoradores. Agora não confunda. Adorador não é quem tem a voz bonita. Quem tem a voz bonita, glória a Deus. E use a sua voz bonita para a glória de Deus. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que têm intimidade com Deus. Inclusive, irmãos, quando o assunto é cura divina, se você quer ser usado por Deus para curar, busque intimidade com Deus. Primeiro, garanta que as suas palavras chegam à presença de Deus. E como que a gente garante isso? Se aproximando de Deus e não dando passo para trás. É indo em direção a Jesus. Quando nós vamos em direção a Jesus, tem uma coisa que eu tenho pensado esses dias, que são as pessoas reivindicando o direito de serem normais. Irmãos, entendam, nós não somos normais para o mundo. Você sabia, José? Você não é normal para o mundo. Para o mundo você é anormal. Porque para o mundo você abriu mão de tudo para servir a Deus. A sua decisão não é uma decisão normal. Enquanto está todo mundo hoje pensando na folia que vai acontecer amanhã, a igreja está se programando e orando e se preparando para evangelizar, para ganhar alma. Não é uma coisa normal. Agora, se o nosso chamado é anormal para o mundo, como é que tem pessoas hoje querendo ser normais? Tem pessoas reivindicando o direito de serem normais. Entenda, irmão, para a cura acontecer, nós precisamos entender, nós não somos normais, nós somos crentes, e crentes ainda andam na contramão do mundo, ele bate de frente. Crente não pode olhar para trás, se olhar para trás vira estátua de sal. Se der para não, eu vou voltar a fazer isso, tem nada a ver o quê? Jesus está falando esta noite, ele quer curar, mas para curar precisa ter intimidade. Não é qualquer coisa que Jesus atende. Agora, olha a palavra de Deus como é bonita. Porque a Bíblia Sagrada diz aqui, agora em Lucas capítulo 13, versículo 10, a Bíblia fala da cura de uma mulher paralítica, ou de uma mulher encurvada ou curvada, dependendo da versão da Bíblia Sagrada. Esse contexto aqui do Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, ele é um grande historiador da Bíblia Sagrada. É um homem que escreve nas minúcias. Ele traz detalhes que ninguém traz. Essa passagem aqui da mulher curvada só aparece no Evangelho segundo Lucas. Essa passagem, ela está no meio. Antes aqui vem a parábola da figueira e depois vem a parábola do grão de mostarda e do fermento, que falam acerca do reino de Deus. Agora veja uma coisa bonita aqui. É porque entre a parábola da figueira e do grão de mostarda e do fermento, agora a gente tem uma história que não é uma parábola. Entre as duas parábolas você tem uma história
de uma mulher curvada. Agora preste atenção, que se essa história está no meio de duas parábolas que ensinam sobre o reino de Deus, então significa que essa passagem da cura da mulher curvada tem alguma coisa a nos ensinar acerca do reino de Deus. Nós vamos identificar facilmente, porque se olharmos aqui, Jesus falando para as pessoas que questionaram porque ele curou aquela mulher, ele vai dizer bem assim, ó: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Você vai ver que ele diz respeito à filha de Abraão. Nós não sabemos quem era aquela mulher, nós não sabemos, irmãos, o que aquela mulher fez ou deixou de fazer, quem era a família dela. Você observa que a única coisa que nós sabemos é que o próprio Jesus considera ela como uma filha de Abraão. Ou seja, Jesus estava olhando para aquela mulher e ele estava dizendo: eu preciso curar essa mulher para ela ir morar no céu. Veja que coisa interessante, é porque a cura divina tem a ver também com a nossa salvação. Você vai ver, para a gente morar no céu, muitos de nós precisamos ser curados. Jesus olhou e você imagina que aqui eu falo de uma mulher que a Bíblia Sagrada diz que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. Sabe onde é que essa mulher estava? Essa mulher ela não estava na rua, segundo a passagem. Ela não estava na beira do caminho, ela não estava na porta do templo. Ela estava dentro da sinagoga onde Jesus ensinava. Aí você vai observar uma mulher dentro da sinagoga há 18 anos, possessa de uma enfermidade, que nós vamos observar no versículo 16, Jesus diz: a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. A mulher, 18 anos, estava dentro da sinagoga, mas estava enferma, aprisionada por Satanás. Veja que ensinamento nós temos aqui acerca da cura divina. Você vai observar, irmão, que um espírito havia 18 anos. 18 anos, aquela mulher andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Sabe o que significa isso? Que a mulher tentou de alguma maneira se endireitar. Quando a Bíblia diz que ela não podia de maneira alguma se endireitar, é porque ela tentava se endireitar. Você imagina, eu imagino se fosse nos dias de hoje, ela tinha usado o quê? Uma cinta ortopédica, assim chama, aquele negócio que bota assim, que deixa a barriga menor e a coluna mais arrumada, não é? Ela tem usado um troço daquele. Ela talvez tivesse botado uma corda, um elástico, alguma coisa nos ombros para levantar os ombros. Não é uma muleta, uma bengala, alguma coisa. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que de modo algum aquela mulher podia se endireitar. Porque a enfermidade que aquela mulher tinha estava muito além do que os médicos poderiam receitar remédio. Agora eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. A mulher há 18 anos andava curvada e você observa, a mulher tinha intimidade, a mulher estava dentro da sinagoga. A mulher é conhecedora da verdade. Você vai observar que as pessoas que olhavam para aquela mulher, eles tinham aquela mulher como uma pessoa doente. Você imagina, determinadas enfermidades eram tidas como mal, fruto do pecado. Ninguém sabia. Olhavam para aquela mulher e prova é, se você olha a palavra de Deus, você vai ver que Jesus diz assim, no versículo 12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mais à frente, Jesus diz assim, que livrou aquela mulher da prisão de Satanás, colocava ela 18 anos. Você observa que para Jesus, o problema daquela mulher era espiritual. Ela precisava de uma cura que somente ele podia dar. Agora, se você vai observar os principais da sinagoga, eles chamam o que Jesus fez com aquela mulher de cura. Se você olha do original, me perdoe, é difícil citar uma palavra em grego aqui, mas apolio está associado à libertação, a libertar, a tirar o mal, e não está associado à cura. O que Jesus fez foi libertar aquela mulher. Você observa, Jesus chama aquela mulher filha de Abraão. Quer dizer que não convinha que eu libertasse essa mulher, essa filha de Abraão?
significa que a cura divina também está associada à nossa cura, à nossa salvação. Para os principais da sinagoga, a mulher precisava de cura. Para Jesus, a mulher precisava de libertação para ser salva. Você observa que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Sabe o que nós estamos buscando aqui na igreja, irmãos? A salvação. Você vê, imagine como se sentia aquela mulher. É diferente, irmãos, a situação para quem observa e para quem sofre. Você observa, quem observava aquela mulher era uma mulher doente. Você vê, mas para aquela mulher, você imagina o que ela não sentia. Porque a Bíblia diz que ela não podia de modo algum se endireitar-se. Até o dia que Jesus chegou. E eu quero falar para vocês, Jesus está aqui essa noite para nos curar. Para curar todos nós, para tirar do nosso coração o que precisa ser tirado. Sabe por quê, irmão? Porque Ele está às portas e nós precisamos ir morar no céu quando Jesus voltar. Às vezes falo, pode falar, pode botar meu nome na boca do sapo, mas uma coisa ninguém pode mudar. Sabe o que é, irmãos? É que o nosso alvo continua sendo o céu. E nós temos que fazer tudo para ir morar no céu. A Bíblia diz que a história da vida daquela mulher chegou quando Jesus se aproximou dela. Você imagina que a Bíblia diz assim, e vendo-a Jesus, ou seja, há 18 anos aquela mulher estava dentro da sinagoga, e você observa, ela não tinha visto Jesus ainda, mas chegou o momento que os olhos delas foram abertos, e ela viu Jesus. Irmãos, eu quero convidar você nesse dia a contemplar Jesus na sua vida. Porque a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com as nossas práticas. Você já viu as nossas orações? Se a gente tomar cuidado da nossa oração, o nosso momento de oração é o pior momento do dia. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa oração, a oração vai ser o pior momento do dia. Porque a gente dobra o joelho para quê? Jesus, chega com providência na minha vida financeira. Salva o meu parente que não é crente. Salva o meu vizinho que é atribulado. Não é? Senhor, manda gasolina para o meu carro. Multiplica o gás do bujão. A gente só fala problema. A gente esquece de dizer assim, Senhor, obrigado. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria respirando hoje. A gente esquece de dizer obrigado, Senhor, porque não tem faltado a cama para a gente reclinar a cabeça. Por mais difícil que seja a vida, não tem faltado cuscuz para comer, nem que seja uma vez por dia. A gente esquece de dizer essas coisas. Aí às vezes a oração é o pior momento do dia. Ou seja, a gente está há 50 anos com Jesus, mas se a gente não abrir os olhos para ver Jesus, a gente não contempla verdadeiramente quem Jesus é. Aquela mulher naquele dia aconteceu algo especial, porque ela viu Jesus. Quero chamar você essa noite. Não, irmão, se você não viu Jesus, quem sabe, se você só vê problema e não vê a solução, você imagina quantos livramentos Deus não já te deu. Eu fui esse dia pregar lá em Parnamirim, eu estava pregando em uma das congregações lá, e estava lá um rapaz, ele veio, irmão, aí falar comigo. E ele disse assim, lembra quando você chegou em Parnamirim, uma das primeiras vezes que você foi pregar na praça, lá da Coabinal? Eu disse, lembra, numa cruzada, semana de evangelização, e todas as congregações tinham que fazer uma cruzada. Eu preguei na cruzada do bairro da Coabinal. E naquele dia veio um rapaz com um armado de revólver. Tirou o revólver e apontou para mim. E eu, corajoso, porque nessas horas, eu vou dizer uma coisa a você. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Você está pregando que o rapaz chega com o revólver na sua frente e puxa o gatilho e aponta, aí você tem que mostrar que é macho. Eu confesso que gelou a espinha. Sabe, irmão, por completo, e eu fechei os olhos e disse, aceite Jesus, rapaz, Deus tem um plano na sua vida. Mas por dentro eu dizia, Jesus, perdoa meus pecados. Porque se eu for para o céu, se eu morrer agora, eu quero ir para o céu. Daí o rapaz veio, ficou parado na minha frente e disse assim, eu vim aqui lhe matar, porque quem foi que falou da minha vida para você? Foi minha mãe, eu acho que minha mãe estava naquela cruzada naquele dia.
Quem foi que falou de mim para você? Foi minha mãe, foi as irmãs da igreja, foi não sei quem, eu nem te conheço, rapaz. Ele não teve força, a mão ficou travada, ele não conseguiu puxar o gatilho do revólver. E eu, macho todo, peguei o revólver da mão dele e coloquei virado para os obreiros, assim, para mim não. Dei virado para os obreiros, aceitei Jesus, ele aceitou Jesus naquele dia. Sabe, irmão, veio falar comigo e disse assim: pastor Mário, se Jesus voltar hoje, a alegria do meu coração é a certeza que eu vou morar no céu com Ele. Jesus está aqui, está chamando a nossa atenção. E está dizendo assim: olhe para mim, olhe para Jesus. Esse nome que está aqui não é só um nome qualquer, irmãos. Esse nome está acima de todos os nomes que você possa imaginar. Jesus está aqui essa noite e Ele é capaz de multiplicar o azeite da botija novamente. Sabe, irmãos? Ele está falando: olhe para mim. Porque se você olhar para outro lado que não seja Jesus, você vai se decepcionar. Agora, a história da vida daquela mulher mudou quando ela olhou para Jesus. Sabe por quê? Porque quando ela enxergou Jesus, a Bíblia Sagrada vai dizer: e vendo Jesus, aí a Bíblia diz, chamou-a. Jesus, você olhou para Jesus essa noite, aí a Bíblia Sagrada diz que Ele te chama para perto dEle. Ou seja, uma vida de intimidade. Estou falando de cura. Você observa que tudo começa com olhar para Jesus, segundo a intimidade. Se apegue com Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu vou ser sincero para você, embora eu soubesse, eu não poderia dar jeito. Mas se você olhar para Jesus, Jesus esta noite está te chamando, porque Ele tem algo maravilhoso para operar na sua vida. A cura, aleluia, Jesus está aqui esta noite para curar. E Ele chama você pelo nome. Sinta na sua alma Jesus te chamando agora, dizendo assim: você é meu. Ninguém toma você de Jesus, sabia disso? Ninguém toma você de Jesus. Ninguém toma, Fábio. Pode fazer o que fizer, pode dizer o que quiser falar, mas você é propriedade exclusiva de Jesus. Esta noite Ele manda te chamar de novo. Aí a Bíblia diz que Ele disse à mulher. Quando a mulher a viu, Ele a chamou. E quando Ele chama, Ele tem uma notícia boa. Jesus tem uma notícia boa para você. Nessa hora que Jesus te chama, eu quero dizer uma coisa para você, e eu vou falar com a autoridade que a Bíblia Sagrada me confere. Esta noite, se há algum traço de tristeza no seu coração, Jesus vai curar você dessa tristeza. Crente não é para andar olhando para o chão. Crente olha para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aleluia! Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você imagina, o mundo está em depressão, mas a igreja permanece de pé, porque o nosso Redentor vive. Rica lamarrácia lamanaya. Aleluia! Jesus, irmão, está conosco. Ele olha para você. Sai tristeza do coração nessa noite, se tiver. Sai amargura do coração essa noite. Seja curado, seja limpo em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele olha para a mulher e diz: agora você está livre dessa enfermidade. Às vezes a gente precisa ser liberto, irmãos. A gente precisa ser liberto. A gente pensa que o problema está nos outros, e às vezes o problema está no nosso próprio coração. Às vezes a cura que precisa não são os outros, somos nós. Não é? Um abençoado. Eu coloquei um versículo na internet. Daí você não imagina, Jolê, como tem gente atrevida nesse mundo. Daí um cidadão foi lá e colocou uma hermenêutica do meu versículo. Aí disse assim: pastor, esse versículo está sendo distorcido pela igreja, não sei o quê. Porque pela regra da hermenêutica, isso aí não diz respeito a partido político. Eu disse: rapaz, o problema não está no versículo não, está no teu coração, homem. Eu não coloquei versículo para fazer menção a partido político não, eu coloquei o versículo da Bíblia. Daí o cidadão já vem falar de hermenêutica para mim. O problema está no coração, a maldade está no coração. Mas Jesus te liberta de maldade.
Você observa, a pessoa que tem maldade no coração, ela olha para onde? Ela olha para cima, ela olha para baixo. Ela está curvada, irmão. Ela não consegue se erguer. Aquela pessoa que não tem comunhão com ninguém, ela está ali amargurada. Até olha para frente, mas está ali curvada, olhando para o chão. Jesus, essa noite, Ele fala conosco, porque a palavra fala com todos nós. E Jesus está dizendo por meio da palavra, se nós olharmos para Ele, Ele vai nos chamar, como Ele chamou aquela mulher. E Ele disse, estás livre da tua enfermidade esta noite. Estás livre. E a Bíblia diz assim, irmãos, que, olha só, colocou a mão sobre ela. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, quando a mão de Jesus é colocada sobre ela, você observa que primeiro aconteceu uma coisa. Você vai ver que os versículos, versículo 12, o 13 e o 14, e outros mais, por exemplo, o 16 e o 17, eles começam com o I. É o S sem acento, ele tem som de I na língua portuguesa, né? I é uma conjunção coordenada aditiva, da ideia de soma. Por exemplo, eu e minha sogra, eu e meu filho, eu e Everton, ou seja, somos dois, é a soma. Aí você vai ver, e vendo-a chamou e disse, mulher, estás livre. Aí a Bíblia diz, e impondo a mão sobre ela. Você observa que primeiro, José, no versículo de número 12, a mulher ainda não tinha ficado curada de ser encurvada. Ela não tinha ficado curada ainda. Primeiro Jesus curou aquela mulher da alma. Você observa que o sentido aqui do versículo 12, é quando esse livre, se você for ver nos originais, traz um significado de libertação. Jesus, quando olhou para aquela mulher, disse, seja liberta, agora. Aí a Bíblia diz, ou seja, depois dele libertar a mulher da opressão de Satanás, ele foi lá e colocou a mão sobre as costas dela. Aí a Bíblia diz assim, e logo ela se endireitou. Ou seja, primeiro teve a cura da alma. Primeiro teve a libertação. Depois Jesus colocou a mão e aquela mulher se endireitou. E a Bíblia Sagrada vai dizer, e glorificava a Deus. Quero dizer a você hoje, se você está prestando muita atenção, Jesus essa noite está moldando corações, aleluia, e também Jesus está libertando de enfermidades em nome de Jesus. Hoje de manhã, o pastor Josias Rosa, que muitos aqui conhecem, ele contou um testemunho. Ele disse, irmãos, há alguns anos atrás, eu fui fazer um exame de rotina e o médico disse que eu estava com câncer de próstata. Ele contou isso hoje. Ele pediu para sair, passou 1 ano e meio sem dirigir igreja. E ele disse, um dia eu estava sentado na minha sala, pastor José Hamilton passou na porta, voltou e disse assim, ele disse, eu não falei com ninguém, a não ser com Deus e com o pastor presidente. Ele disse, eu não vou dizer a ninguém para não gerar alarido, o pastor está com câncer, vai morrer. Ele disse, eu só disse ao pastor, porque eu queria entregar a igreja. E eu disse a Jesus que ele tinha poder para curar, e eu acreditava que ele ia me curar. Ele disse, eu estava lá na minha sala da escola dominical trabalhando. O pastor Zé Hamilton passou, voltou, e disse assim, pastor, Deus colocou no meu coração orar pelo Senhor. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça, e disse, Senhor, chega agora na alma do teu servo e trabalha no coração dele. E tira toda perturbação e coloca paz. E em teu nome, Senhor, te peço a cura. Ele disse, ele orou e saiu chorando. E eu senti uma paz e fiquei calado. Ele disse agora, 1 ano depois, ele assumiu a congregação do Nova Jerusalém. E os irmãos conhecem como São Roque, né? Aquela igreja, no bairro, lá fica lá no bairro São Roque, na rua São Roque. E ele disse, eu assumi a igreja. E quando foi semana passada, eu fiz um exame. E fui pegar ontem, ele disse ontem, segunda-feira, foi ao médico, olhar o resultado do exame. Ele disse, eu estou aqui com o exame para mostrar aos pastores. Para mostrar quem é o Deus que nós servimos. Porque lá estava lá na descrição do parecer médico. Não foi encontrado qualquer traço
de câncer, de célula cancerígena no paciente. Ou seja, ele disse, irmão, estou voltando agora com o exame para mostrar que eu estou completamente curado por Deus. Irmãos, esse Jesus é o que está aqui essa noite para nos curar. A cura divina é bíblica e é uma realidade. Será que tem alguém aqui que não está conseguindo dormir de noite? Jesus, neste dia, pode colocar paz no teu coração e você passar a dormir noites tranquilas outra vez. O mundo vai de mal a pior, irmão. Deixa o povo celebrar, cantar a música do mundo, se requebrar do jeito deles. Mas nós temos a paz que excede todo entendimento. Essa paz Jesus coloca no nosso coração e Ele renova essa verdade na nossa vida hoje. Você tem Jesus na sua vida, você não é qualquer pessoa. Jesus está falando conosco. Se você chegou nesta noite precisando de uma resposta, receba a cura de Deus em seu coração. Agora, se você tem uma enfermidade, esse mesmo Jesus que colocou a mão sobre a mulher curvada, Ele coloca a mão sobre a nossa vida essa noite e nos ergue outra vez. E a Bíblia Sagrada diz uma coisa interessante, irmãos, porque depois disso tudo aconteceu um culto pentecostal. Porque a Bíblia Sagrada diz que impôs a mão sobre ela, logo ela se endireitou. E a Bíblia diz que glorificava a Deus. Glorificava a Deus. Eu vou dar um conselho. Já comece a dar glória a Deus, porque o Jesus que curou a mulher, Ele cura a nossa vida também. Ele vai lá na nossa casa e Ele cura quem está enfermo em nossa volta. Por amor, irmãos, a cada um de nós, a nossa casa é alcançada pela misericórdia do Senhor. Eu creio que Jesus hoje está libertando lá em nós. Lá no Nordeste do Brasil. Eu creio que essa palavra, Cristiano, não fica aqui não. Porque a Bíblia diz que o que se concorda aqui, a igreja do Senhor, Ele recebe lá. Jesus está chegando da mesma forma que Ele está chegando com cura agora. Lá no Nordeste do Brasil, e Ele sabe que eu estou pedindo a Ele. Jesus pode chegar na sua casa e libertar esta noite. E você escutar uma grande notícia. Valeu a pena estar na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já vai dando glória, porque a cura é real, né, irmãos? O agir de Deus é algo iminente. Tem uma glória de Deus essa noite nessa igreja. A Bíblia Sagrada, agora eu vou terminar, porque a Bíblia diz que começa a reclamar com Jesus, né? Começa a dizer, né, Senhor, o sábado é exclusivo para aprender a palavra, para estudar as Escrituras. O sábado tem que ser exclusivo para... Não é para a família, para ir. Não convém que o Senhor cure no sábado. Trabalhe no sábado, porque eles viram a cura como um trabalho. Isso aqui não é algo mecânico, não, irmão. É uma questão de fé. É uma questão de fé, uma questão de acreditar que o sobrenatural é real. Crente não vive correndo atrás de bênção. Se nós somos fiéis, as bênçãos e as misericórdias nos alcançarão. Jesus nos lembra isso essa noite. Jesus olha para ele e diz assim, ó, vocês são hipócritas, rapazes. Vocês são hipócritas. Não é, quer dizer, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós seu boi ou jumento e não leva para beber água? Vocês não trabalham? Não é? Então não convinha soltar da prisão essa que era a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Quem sabe, irmão, Satanás não achou uma brecha, porque tem coisas que a pessoa não é curada, não. Você sabia? Uma das doenças mais terríveis de ser curada é a tal da corrupção. Está entranhado. Pessoa corrupta, ela não é curada. Não é curada, está no coração. Uma pessoa que tem amargura, ela não é curada, ela não consegue. Uma pessoa que é aprisionada pelos demônios da mentira, ela não consegue viver sem a mentira, ela não consegue. Os vícios não conseguem. Não conseguem. Agora a Bíblia Sagrada, ela vai dizer, e eu não estou chamando ninguém de endemoniado, mas eu estou dizendo que às vezes ele acha uma brecha.
Ele acha, né, irmãos, uma brecha, e naquela brecha ali ele quer destruir a nossa vida. Ele acha uma brecha, e naquela, quantas vezes eu não já respondi bruscamente, e depois eu pensei que não era para eu ter respondido. Até hoje em dia eu ensino, quando as pessoas dizem assim, quando eu vejo alguém que tem os bolsos no pé da goela, que não pode ouvir uma coisa e falar, e pô, responde, aí eu digo assim, rapaz, você vai perceber que 99,9% dos casos, você vai perceber depois que foi melhor ter ficado calado. Calado você não criou briga com ninguém. Foi melhor você ter ficado. Agora até chegar aqui eu aprendi. Eu falo porque eu aprendi. Né, irmãos? Eu estou ensinando a vocês essa noite. Tem coisa que a pessoa não consegue se libertar. Mas Jesus Cristo está aqui para libertar. Jesus Cristo está aqui. Você observa, aquela mulher estava há 18 anos. E ela não se encontrava no mundo, ela estava na sinagoga. Mas até o dia que viu Jesus. E Jesus chamou ela e curou aquela mulher. Não convinha que o Senhor libertasse da prisão aquela filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha presa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está aqui essa noite para nos curar, para renovar a promessa na nossa vida. Jesus está aqui essa noite para dizer, não desanime não, rapaz, baixa a cabeça não. As coisas não estão perdidas não. Jesus está aqui essa noite para derramar cura. Se nós olharmos para Jesus, irmãos, a palavra de Deus não muda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Mal nenhum chegará a nós, nem praga nenhuma à nossa tenda. Se você observa aqui nos tempos de crise, a igreja, ela prospera. A igreja cresce, os servos de Deus, eles prosperam em tudo. Porque a igreja anda na contramão, ela se choca, ela vai de encontro ao mundo, ela não vai ao encontro. Ao encontro se encontram e se harmonizam. A igreja vai de encontro, ela bate de frente. Ela bate de frente, eu vou dizer, Jesus prevalece quando nós entendemos isso. Jesus chama a nossa atenção. Receba a sua cura essa noite em nome de Jesus. Receba a cura de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba em nome de Jesus. Quando você entrar na sua casa, você entre diferente talvez da maneira como você saiu. Quem sabe você saiu de casa pensando nos problemas que tem dentro de casa. Ah, Senhor, se o Senhor chegasse na vida daquela pessoa e mudasse ela. Se eu chegasse naquela situação e moldasse e fizesse de outra maneira. Jesus essa noite está mostrando a todos nós que é possível isso acontecer. Essa noite, pela fé, você pode voltar para a sua casa e entrar nela e dizer obrigado, Jesus. Porque em teu nome vai mudar, vai ter mudança. Em teu nome, o que estava caminhando para de mal a pior, o Senhor vai fazer da meia volta e vai mostrar que é Deus. Aleluia! Jesus nos dá garantia por meio da palavra que isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz, se todo o povo, os inimigos ficaram envergonhados, mas se todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você crê na cura da parte de Deus? Diga amém. Jesus está aqui essa noite para curar. Jesus está aqui essa noite para moldar a nossa vida, para mudar o nosso ser. Quem sabe alguém olhou para você de final de semana para cá e disse assim, mas está tão abatido, não é? Mas está tão acabrunhado. Mas hoje vai olhar para você e vai dizer, por que você está tão feliz? Aí você vai dizer, é porque eu tenho Jesus. Pronto. Jesus chegou na minha vida. Quando Jesus chega, ele cura. Quando ele chega, ele muda. Não é assim? Quando Jesus chega, casa velha vira palacete. E até tristeza canta e salta de prazer na presença de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida essa noite.